Pronto? Pode fazer. É só coisar e toca. Não precisa nem falar comigo não, tá? x0 e aqui o y0. Isso aqui, o par x0, y0 é par de coordenadas cartesianas de um único ponto. Que ponto? Ó, você pega o x0, passa uma perpendicular, traça uma perpendicular, o eixo das abscissas. Por esse ponto de abscissa y0, né, veja bem, ó, numa reta numérica, o que é a abscissa de um ponto dessa reta? É o número real a ele associado. Então a terminologia está correta, tá? Esse ponto de abscissa y0, você traça a partir dele a reta perpendicular, artigo definido, que só tem uma, né? A reta perpendicular passando por esse ponto. Essas duas retas se intersectam aqui num ponto S. E quem são as coordenadas de S? Pois é. E veja bem, desse modo, a cada ponto do plano está associado um único par de números reais e, reciprocamente, por este procedimento que eu acabei de explicar, a cada ponto do plano está associado um único par de números reais e a cada par de números reais está associado um único ponto do plano. Aí esse par cada par ordenado dá a localização de um único ponto no plano cartesiano. Mas veja bem, no mesmo plano, eu posso criar infinitos sistemas de coordenadas. Eu podia chegar e não escolher esse ponto, escolher quem é esse. E escolher a reta assim, ó, uma reta assim e a outra desse jeito. Entendido? Então, o mesmo plano, nele eu consigo colocar infinitos sistemas de coordenadas polares. Isso aqui, esse procedimento de associar a cada ponto um único par de números reais e a cada par de números reais um único ponto do plano, é o que nós dizemos que é um sistema de coordenadas cartesianas. Ou um sistema de coordenadas euclidianas, se eu faço de modo que vale a fórmula da distância, tá? Estamos entendidos aí? Então, um sistema de coordenadas cartesianas num plano se constitui em quê? Nesse procedimento. E como a correspondência é 1 a 1, tá? É permitido escrever isso. Ó. O ponto é o par de coordenadas. O ponto é a sua localização. Eu faço uma identificação. Porque uma coisa é o ponto, outra coisa é um par de números reais. Mas como a cada ponto corresponde um único par de números reais, e reciprocamente a cada par de números reais corresponde um único ponto, eu faço a identificação. De modo que eu chego aqui e escrevo que o P é quem? É o par formado por suas coordenadas. Sendo a primeira chamada de abscissa do ponto, e a segunda ordenada, tá? O que eu identifico com o par formado pelas suas coordenadas. O próximo passo agora é estabelecido em cada plano um sistema de coordenadas cartesianas. O próximo passo é fazer toda a geometria euclidiana usando esses pares ordenados. E cada par ordenado é o quê? É um subconjunto, é um elemento, cada par ordenado é um elemento desse conjunto aqui, do R2, que é quem? O R cartesiano R, que é o quê? É o conjunto formado por cada par XY
Tal que x pertence a R e y pertence a R. E esse procedimento torna um plano no R2. O R2, esse conjunto agora é o plano, tá? É o plano euclidiano. É o espaço bidimensional. Espaço bidimensional é o plano. O plano é o espaço bidimensional, é o R2. Por quê? Porque há uma associação, há uma correspondência objetiva. Desde que eu chegue num plano, coloque duas retas perpendiculares e construa em cada reta uma reta numerada. E tenha uma reta numerada em cada uma delas. Tá? Entendido? Como se faz? Como se constrói reta numerada. Escolhe um ponto para ser um zero, escolhe um ponto para estar associado a 1. Sendo que o zero é a origem. E aí você tem o plano como sendo agora o R2. Tá? Que cada sistema de coordenadas cartesianas é isso aqui, é o R2, por causa da identificação que eu faço. Um par ordenado é um ponto. Por isso é que se diz par ordenado, ponto. Agora eu me refiro a par ordenado como sendo o quê? Um ponto do plano. Um ponto do plano. Ponto é um par, par é um ponto. Por causa dessa associação. Que é única, indo e voltando. Tá certo? E o próximo passo agora é levar toda a geometria euclidiana para cá. Para cá. Aí eu preciso ter, eu já tenho o que é um ponto aqui. O ponto são os pares. Aí as próximas figuras, o que é uma reta aqui. Tá? Porque a geometria você tem o quê? Pontos e retas no plano, né? No plano você tem pontos e retas. Ponto eu já tenho, agora o que é uma reta? Aí é o próximo passo. Tá? É o próximo passo. Saber o que é uma reta aqui nesse conjunto. Uma reta vai ser dada por uma equação. Que equação? Tá certo? Que equação? Então, veja, você sabe o seguinte, ó. Você sabe que dados dois pontos distintos, um dos axiomas de Euclides, né? Dados dois pontos distintos, dados dois pontos A e B, num plano π, esses pontos sendo distintos, há uma única reta R, há uma única reta R em π, quer dizer, contida no plano π, tal que A pertence a R e B pertence a R. Em essência, o que é que eu estou dizendo? Dados dois pontos num plano π, dois pontos distintos, há somente uma reta, que eu chamo de uma reta R, que chama de R, denotar por R, há somente uma reta R passando por esses dois pontos. Não há duas distintas, há somente uma reta. Isso é um axioma. Esse é um dos axiomas que permite se fazer a geometria euclidiana. A geometria euclidiana é baseada num conjunto de axiomas, dos quais esse é um deles. Tá? Dados dois pontos distintos no plano, por esses dois pontos passam a única reta. Bom? Axioma de Euclides. Agora veja o seguinte. Estou no plano euclidiano. Então considere aqui, qual é o objetivo disso tudo? Desenhar um gráfico, porque agora, se você tem uma função, dado uma função f, observe,
Não esqueça que dada uma função f, dada uma função f, qualquer que seja ela, tem-se, esse tem-se é desnecessário, mas até se acostumar eu vou usar. Tem-se o gráfico de f, quem é o gráfico de f? É o conjunto formado por cada coordenada x, y, tal que x pertence a quem? Ao domínio de f, tal que x pertence ao domínio de f, e y é igual a f de x. Portanto, o gráfico de f é um subconjunto de R2. Porque quando eu digo só, dado uma função f, eu estou me referindo à função do cálculo 1, que é a função de variável real, o x é real, e valor real. Então, o y é real. Portanto, o gráfico de f é um subconjunto de R2, que é o plano euclidiano. Então, eu consigo transformar o R2, tá? Cada plano eu consigo transformar no R2, colocando um sistema de coordenadas euclidianas lá, um sistema de coordenadas cartesianas 1, 1, tudo congruente, tá certo? E aí, o gráfico de uma função é um subconjunto de R2, e, portanto, eu posso desenhar os pontos do gráfico, desenhar, esboçar, tá certo? Marcar os pontos do gráfico no R2. Mas esse desenho não é o gráfico, mas de fato é o esboço do gráfico, porque você não consegue desenhar o gráfico de forma real, tá? O que você faz é um esboço, quer dizer, você tem uma função agora, está aqui o plano cartesiano, tá? XY, sistema de coordenadas cartesiano, o plano cartesiano. Então, para cada x no domínio de f, ó, você tem x no domínio de f, aí você tem o valor f de x. Aí esse ponto aqui, bem aqui, é um ponto do gráfico. Ao fazer isso, entenda que aqui é um ângulo de 90 graus e aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui, como também é um ângulo de 90 graus. Não vou ficar fazendo isso para não ficar poluindo o gráfico, tá? 90 graus, 90 graus. Então, esse é um ponto do gráfico, que é o ponto abscissa x ordenada f de x. É um ponto de abscissa x ordenada f de x. Tá? E aí a ideia qual é? É você marcar todos esses pontos, ou seja, para cada x, você marcar o ponto xf de x. Então, se eu disser, por exemplo, seja considere a seguinte função. Seja f de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, em z, a função, vou botar r aqui, r, a função, dada por f de x igual a x mais 1, qualquer que seja x no domínio de f. Então, você já sabe quem é o gráfico dessa função. Tem-se. Quem é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é, primeiro ponto, menos 2, 1. Segundo ponto, qual é o segundo ponto? Menos 1, 0. Quem é o terceiro ponto? 0, 1. Quem é o quarto ponto? 1, 2. Quem é o quinto ponto? 2, 3. Há uma bijeção. Dada qualquer função, você tem uma bijeção. Menos 2, menos 1.
Menos 2, menos 1. Obrigado. Menos 2, porque é menos 2 mais 1, menos 2, menos 1. Então, há sempre uma objeção. Dada qualquer função, há uma objeção entre o seu domínio e o seu gráfico. Agora vamos esboçar o gráfico. Esboço do gráfico. Está aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Esboçar o gráfico é marcar no plano cartesiano, que eu posso dizer que é o R2, cada um dos pontos do gráfico. Então você tem aqui, ó, tá aqui o 1 e 1. E aqui. Tá? Então, e 1 e 1. Então, quem são os pontos do gráfico? Quem são? Menos 2, ó. Menos 2, menos 1. Tudo aqui. Então, esse vermelho aqui é um ponto do gráfico. Qual é o outro ponto do gráfico? Qual é? Menos 1, 0. Então, está aqui. Menos 1, 0. É esse ponto aqui. Correto? Desculpa. Abscissa menos 1, ordenada 0. O próximo ponto, qual é? 0, 1. 0, 1 está aqui, ó. É esse ponto aqui. O outro ponto, qual é? 1, 2. Então está aqui o 2. 2. 1, 2. 1, 2, ó. 1, 2. Então, está aqui. É esse ponto. E o outro ponto é o ponto 2, 3. Então, deixa eu subir o Y para cá. 2, 3. Dois, 3. Então, esses 5 pontos é o que nós dissemos ser um esboço do gráfico. É o desenho do gráfico. Tá? Ou, posso até exagerar e dizer que é o gráfico. Tá? O gráfico. Na realidade, é uma representação do gráfico no R2. Tá? O gráfico é esse conjunto. O gráfico é esse conjunto. O que você tem aqui é um esboço do gráfico. É uma representação. Você pode também dizer que é o gráfico. Por quê? Porque você está identificando cada par ordenado com o ponto correspondente. Então você pode dizer que é o esboço do gráfico, ou você pode dizer que é o gráfico. Mas na verdade não é o gráfico, porque você não pode ter um desenho fiel. Então você diz que é só um esboço. É um esboço do gráfico. Tá? Esses 5 pontos aqui formam um conjunto de 5 pontos, que é o quê? Um esboço do gráfico. Mas é permitido dizer que é o gráfico, mas em verdade é uma representação do gráfico, tá? Mas tudo bem, você pode abusar da expressão. Gente, tá? Se espera que o gráfico seja uma curva, o gráfico de uma função. Isso ocorre, por exemplo, se você tem I um intervalo, se você tem I contido em R, intervalo, e F de I em R, função, tá? E o intervalo, e F de I em R, função,